Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Mundista, que vai ajudar vocês nas análises, né, das redações do nosso amigo do Enem. Bom, galerinha, a gente está fazendo a análise da redação, né, créditos ao site do G1, né, a gente está fazendo a análise da redação da Isabela Cardoso, de 20 anos, de Anápolis, né. Vale lembrar que é do Enem de 2019, né, cujo tema da redação foi sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então tá, vamos lá para a redação da Isabela. Créditos ao site do G1, gente, vale lembrar que a gente também está disponibilizando as playlists das outras questões dos Enem passados também, para ajudar vocês aí. E também tem as redações nota mil dos Enem passados também, né? De 2013, 2014, os outros Enem aí. Os vídeos estão muito legais, muito bacanas, muito interessantes, né, sobre as análises de redação, e vai ajudar vocês aí, né, a aprimorar o conhecimento em relação às redações, beleza? Bom, vamos lá, vamos para a redação da Isabela. Créditos da autora da redação, né, Isabela Cardoso, de 21 anos, de Anápolis, créditos ao site do G1, e vamos fazer a análise da redação dela. Achei muito interessante a redação da Isabela, porque ela citou um filme, né, na introdução. Olha só que interessante. Aí ela começa dizendo o seguinte, na introdução, olha só. Parabéns, né, Isabela, pela sua redação, né, créditos à autora aí. Então tá, então vamos lá. De modo que ela começa assim, na introdução dela. Então, como eu sempre digo, gente, vocês podem citar filmes, livros, seriados, várias coisas para enriquecer aí a redação de vocês, frases de filósofos, né, de pensadores, não importa. O importante é vocês enriquecerem a redação de vocês com algum argumento, né, criativo. Aqui no caso ela citou um filme, olha só. Tem tudo a ver com o tema, que foi sobre o cinema, e ela citou um filme, né, em relação ao cinema, olha só. De modo ficcional, o filme Cine Hollywood retrata o impacto positivo do cinema no cotidiano das cidades, dada a sua capacidade de promover o lazer, socialização e cultura. Interessante, né? Ela diz assim: entretanto, na realidade, tais benefícios não atingem toda a população brasileira. Haja vista a utilização dos meios. Olha só, aonde estão os argumentos dela, gente? Olha que interessante, esse modelo de redação que eu sempre falo com vocês, né? Que é muito interessante, que já deixa os argumentos explícitos na introdução. Então, esse modelo de redação é perfeito para vocês conseguirem aí, né, para o corretor conseguir aí analisar onde estão localizados os seus argumentos. Então, esse modelo é super interessante e já deixa a redação muito mais fácil, né, para fluir aí, né, os argumentos. Então, olha só, aqui já de cara a gente já consegue perceber, né, pela estrutura da redação dela, né, olha que interessante, onde vão estar os argumentos dela. Então, esse modelo é bem interessante vocês fazerem, né, porque já vai deixar explícito aí, né, até para o corretor, né, se for corrigir, analisar a redação aí, analisar onde estão os argumentos, olha só. Haja vista aqui, então quais são os argumentos dela? Então, a gente pode dizer aqui, ó, haja vista que a utilização dos meios cinematográficos. E que mais? A falta de estrutura adequada nos cinemas existentes. Então, a utilização dos meios cinematográficos e a falta de estrutura adequada nos cinemas existentes, né, são os argumentos dela. Olha que interessante, né? Aí ela reforça assim: sendo assim, urge a análise e a resolução desses entraves para democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Mais uma vez, voltando ao tema, né, da redação, já na introdução. Então, isso é muito, muito importante, né, vocês também voltarem ao tema aí da redação, né, para o corretor analisar. Falar assim: olha, esse candidato entende do assunto, né? É importante você sempre utilizar o tema também, né, para não se perder na redação. Então, olha que interessante. Vamos ver se no primeiro parágrafo argumentativo, né, no caso aqui, o primeiro argumento dela, ela vai retratar aí deixa eu voltar aqui, sobre a utilização dos meios cinematográficos. Vamos ver se ela vai falar isso como primeiro argumento. Então, olha que interessante. Por isso que é muito, muito importante esse modelo de redação, né, essa estruturação aí de redação. Porque, com certeza, nos primeiros parágrafos, o argumento vai ser defendido. Então, olha só. Então, o primeiro parágrafo argumentativo dela, né, o segundo parágrafo,
mas aqui no caso, o primeiro parágrafo argumentativo dela, olha só, vamos ver se ela vai falar sobre exatamente esse primeiro argumento que ela destacou, a utilização dos meios cinematográficos. Então tá, vamos para o primeiro parágrafo argumentativo dela, olha só. A princípio, é lícito destacar que a utilização dos meios cinematográficos. Então, olha que interessante, olha aqui ela reforçando o primeiro argumento dela, né? No segundo parágrafo e no primeiro parágrafo argumentativo. Então, tá vendo como esse modelo é bem interessante? Eu sempre falo nas análises de redação para vocês que esse modelo é muito interessante, porque aí você já tem uma noção de quais argumentos o candidato vai defender. Então, aqui ela já está defendendo o primeiro argumento dela, olha só. Que interessante, né? Então, vamos ver de que maneira ela vai defender esse primeiro argumento. Olha só. A princípio, é lícito destacar que a utilização dos meios cinematográficos contribui para que muitos brasileiros sejam impedidos de frequentar as salas de cinema, né? Olha aqui ela reforçando. Isso posto, segundo o filósofo, né, inglês Nick Colding, em sua obra, olha que interessante, ela reforçando o primeiro argumento dela e já reforçando aqui o filósofo inglês, né? Olha que rica a construção da redação dela, né? Ela já está reforçando, para reforçar o argumento dela, né? De uma maneira a dizer o seguinte, não sou somente eu que estou fazendo, né, esses argumentos. Olha só, já tem um nome importante, né? Um argumento interessante aí, para poder reforçar o próprio argumento, né? Que no caso aqui ela já está citando um nome, o filósofo, né? Em sua obra, porque a voz importa. Né? Olha que interessante como que ficou a redação dela, olha só. Dentro, né, contextualizando com o tema. A sociedade, gente, que é super importante, vale lembrar também que você tem que contextualizar com o tema. Não adianta você citar um filósofo, nome importante, e deixar os argumentos incoerentes. Então aqui você tem que, sim, você pode citar o que você quiser, né? Um filósofo, várias coisas interessantes, mas contextualizar com o tema, né? Foi o que ela fez, olha só. A sociedade neoliberal, agora ela está contextualizando, olha só. A sociedade neoliberal, odienta, né, tende a silenciar os grupos menos favorecidos, privados dos meios de comunicação. A partir disso, né, é indubitável que a localização dos cinemas em áreas mais nobres e o alto valor dos ingressos configura uma tentativa de excluir e silenciar grupos periféricos. Então, olha que interessante, ela citando a utilização dos meios cinematográficos, né? Ela está reforçando aqui que em áreas nobres, o alto valor dos ingressos prejudica aí, né, em relação ao tema, a democratização do acesso ao cinema no Brasil, porque foi exatamente esse tema. Então, ela está criando argumentos aqui, né, no caso, para reafirmar aí o que ela quis dizer, né, o que ela quis reafirmar já na introdução, né, segundo nos parágrafos argumentativos, olha só. Então, ela vem focar aqui, enfatizar essa parte, exatamente essa parte, olha só. A partir disso, é indubitável em locais, né, para reforçar esse argumento, olha só, cinemas em áreas mais nobres, o alto valor dos ingressos. Então, isso, né, olha só, configura uma tentativa de excluir e silenciar os grupos periféricos, tal como o discurso de Nick Colding. Nesse viés, poucos são os indivíduos que desfrutam do direito ao lazer e à cultura promovidos pela cinematografia. Então, ela retomando aqui o tema, né? Mais uma vez, no primeiro parágrafo, né, no caso, ela reforçando aqui o tema da redação, que tem tudo a ver com o cinema, olha só. O qual está previsto, então, ela reforça com a Constituição, olha que interessante também, né? Está previsto na Constituição e deve ser garantido a todos pelo Estado. Olha que interessante, né? O primeiro argumento dela. Então, vamos analisar aqui o segundo argumento, né? Então, ficou perfeito o primeiro parágrafo de argumentação, no caso do segundo parágrafo, ficou perfeito, ela reforçou perfeitamente aqui, né? Sobre o argumento que ela queria contextualizar, né? Que ela queria defender aqui, olha só. Agora, o segundo, né? Que seria qual, né? Vamos voltar aqui na introdução. O segundo aqui, no caso, o primeiro ela já fala, ela pontualiza aqui, né, sobre isso, a utilização dos meios cinematográficos. E agora o segundo argumento, né, a falta de infraestrutura adequada no cinema. Então, vamos analisar aqui, no terceiro parágrafo argumentativo, né,
no terceiro parágrafo, no segundo, de argumentação, se ela vai destacar, né, se ela vai reafirmar aqui sobre a falta de infraestrutura adequada nos cinemas. Então tá, vamos lá, olha só. Terceiro parágrafo né, da redação dela, e segundo parágrafo de argumentação, olha só. Ela começa assim: ademais, vale postular que a falta de infraestrutura adequada para todos os cidadãos. Então, olha só ela reforçando aqui, ela pontuando aqui, né? Reforçando o argumento dela. A falta de infraestrutura adequada para todos os cidadãos também dificulta o acesso amplo aos cinemas do país. Então, ela reforçando aqui o argumento dela, né? Como isso contribui aí para impedir o acesso à democratização, para impedir, né, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, ela reforçando o tema também, né? Com o segundo argumento dela. Conquanto a acessibilidade seja um direito assegurado pela Carta Magna e os cinemas disponham de lugares reservados para cadeirantes, não há intérprete de Libras. Olha que interessante, né? Esse argumento sobre a falta de infraestrutura, ela está destacando um assunto muito interessante, um assunto importantíssimo, inclusive que já foi tema de redação, exatamente, né, ao apoio aos deficientes auditivos. Então aqui, olha só, intérpretes, né, quando ela diz o seguinte, intérpretes de Libras, ela está reforçando aí algo para impedir a democratização do acesso ao cinema no Brasil, né? A falta disso, a falta de estrutura, exatamente nesse ponto aí, no quesito dos deficientes auditivos, né, no caso aqui, sobre Libras. Então, ficou super interessante esse segundo argumento dela. Ela soube contextualizar um assunto muito interessante, muito importante, que inclusive também foi tema de redação, né, sobre os deficientes auditivos, né? Então, olha que interessante, ela vem ressaltar aqui em relação à falta de infraestrutura, né, adequada, aqui, ó, adequada para todos os cidadãos, né, com quanto acessibilidade, olha só, aos cidadãos discutam o acesso amplo ao cinema no país, com quanto acessibilidade seja um direito assegurado pela Carta Magna e os cinemas dispõem de lugares reservados para cadeirantes, não há interpretação, né? No caso, o que ela quis reforçar aqui, né, com esse argumento? Com a maneira que ela escreveu, ela quis dizer o seguinte, que apesar de ter cadeiras reservadas para deficientes auditivos, que adianta se não tem intérprete de Libras? Então, olha aí, né? Algo para dificultar a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, olha que perfeito esse argumento dela, né? Ela soube destacar aí uma deficiência, infelizmente, no quesito aí, no meio cinematográfico, né? Realmente essa falta de infraestrutura, né? Não há intérprete de Libras nas telas e a configuração das salas. Então, super interessante, ó. Saltada em escadas. Não auxilia o deslocamento de idosos, outro fator também, né? Super importante para destacar como argumento. Né? Não auxilia o deslocamento de idosos e portadores de necessidades especiais. Gente, essa redação ficou super interessante, olha só. À luz dessa perspectiva, é fundamental que haja maior investimento em infraestrutura para que todos os brasileiros sejam incluídos nos ambientes cinematográficos. Então, olha só a inclusão social, né? Algo muito importante para ser debatido também. E ela soube destacar perfeitamente como segundo argumento dela, quando ela destaca sobre a falta de infraestrutura. Perfeitamente, né? Então tá, vamos ver aqui qual que é a proposta, né? Qualquer confusão a gente sempre pode destacar aí como proposta, né? O último parágrafo, que é a conclusão aí para fechar com chave de ouro, uma solução aí para esse problema, né? Para o quesito aí do problema. Beleza. Como é que ela destacou aqui? Olha só. E sempre vale lembrar, gente, aquela famosa perguntinha. Quem, de que maneira vai fazer o quê, né? Qual órgão? Como vai fazer isso? De que maneira? Né? Então, sempre importante vocês lembrarem. Aí ela diz o seguinte, no último parágrafo. Por fim, diante dos desafios supramencionados, é necessário que quem, olha só, é necessário a ação conjunta do Estado, né? Vai fazer o quê? Olha só, o Estado e da sociedade para mitigá-los, né? No caso dos problemas. De que maneira? Como eles vão fazer isso, né? Olha, nesse âmbito cabe o poder público, na figura do Ministério Público, em parceria com a mídia nacional, fazer o quê? Desenvolver campanhas educativas por meio de cartilhas virtuais e curta-metragens a serem vinculadas nas mídias sociais.
a fim de orientar a população e as empresas do cinema. Gente, tem muita gente que cita a mídia, né? E é bem importante, porque vale lembrar aí, né, com esses meios sociais, a mídia ajuda muito, né? É um bom fator também para vocês colocarem como conclusão, né? Como para destacarem aí como solução de um problema, né? Um órgão aí, né? No caso aí. A mídia, no caso vinculado às mídias sociais, a fim de orientar a população e as empresas de cinema a valorizar o meio cinematográfico e ampliar a acessibilidade nas salas. Olha, muito interessante, né? A proposta dela, olha só. Por sua vez, as empresas devem colaborar com a democratização do acesso ao cinema pela cobrança de valores mais acessíveis e pela construção de salas adaptadas, né? Ela soube destacar perfeitamente, né? De acordo com os argumentos dela, que foi exatamente sobre a falta de infraestrutura. Olha só, que interessante ela tentando solucionar aí, né, com uma proposta bacana, olha só, né? Feito isso, o Brasil poderá garantir os benefícios do cinema. Olha só, ela retomando aqui a introdução, né? Como relata o filme Cine Hollywood. Por quê? Ela citou o filme Hollywood na introdução. Então, olha que interessante, ela fechando aí, né, com chave de ouro aí, no último parágrafo conclusivo, de conclusão, né, da redação dela, né, da proposta dela, retomando aí, né, a introdução sobre o filme que ela citou já na introdução. Parabéns, né? Deixa eu ver aqui. Isabela, né? Parabéns, Isabela. Ficou super interessante sua redação, viu? Viu, gente? Como eu sempre falo, não é difícil você construir uma redação. Basta vocês pegarem, né? Analisarem direitinho, mostrarem para o corretor, defenda seus argumentos, né? Saiba defender, elabore, né? Propostas bacanas, interessantes, que tem a ver com seus argumentos, né? Questione o tema, questione, sempre vem com a pergunta, como isso pode ser solucionável? O que leva a isso ser um problema? Vocês já podem pensar, né? Quais argumentos eu posso colocar para o que contribui para isso ser um problema? Que argumentos eu posso citar? Que filósofo, que filme me lembra isso? Então isso tudo vai ajudar vocês a fazerem uma excelente redação, né? Então não tem segredo, basta vocês analisarem o tema, leiam os textos motivadores, o que vier em mente, né? Saiba defender os argumentos de vocês e provar para o corretor por que você está certo, defenda os seus argumentos, né? Por que você acredita que isso é um problema, beleza? Isso é muito interessante, vai ajudar vocês bastante a enriquecer e tirar uma nota boa, né? Pelo menos, não 1000, mas pelo menos uma nota boa, né? Para vocês aí, vai ajudar vocês, né? E por que não 1000, né? Vamos colocar aqui, por que não tirarem 1000 também, né? Vocês também têm capacidade de tirar 1000, né? Basta vocês defenderem os argumentos de vocês, todo mundo é capaz, beleza? Então, espero que ajudem vocês aí, né, nas análises aí de redação. Vejo vocês nos próximos vídeos aí. E parabéns aí pela redação, viu, Isabela? Não deixem de acompanhar os outros vídeos, viu, gente? De se inscrever aí. E espero que todo mundo tenha ótimos estudos aí, que consigam, sim, vou reafirmar aqui, que consigam sim tirar o 1000 de vocês, porque todo mundo é capaz de tirar 1000, sim. Vocês são capazes, viu? Basta vocês se esforçarem, que todos têm capacidade, tá bom? Te vejo aí nos próximos vídeos e espero ajudar vocês aí. Espero que tenha ajudado vocês aí. E não deixem de acompanhar as redações, não deixem de ler, de estudar, que isso sempre vai estar ajudando vocês aí a cada dia melhorarem, né? Na maneira de escrita, na maneira de realizarem redações de vocês. Porque estudar, a gente nunca pode deixar de estudar todo dia. Cada dia vocês vão adquirindo mais conhecimento e aprendendo coisas novas. Espero que isso ajude vocês, porque é de extrema importância aí para acrescentar no conhecimento de vocês. Beleza? Bom, obrigada para quem acompanhou o vídeo aí. Te vejo nos próximos vídeos de análise de redação. Espero ter ajudado vocês aí, né? E não deixem de estudar. Sempre estudem, tá bom? Até a próxima.